A graça e a paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa mensagem diária. Hoje nós vamos continuar o livro de Jonas, agora no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar dos versículos 1 ao 6a. A primeira parte do versículo 6 é um conjunto de 10 versículos, esse capítulo 2 de Jonas, e vamos dividindo as partes hoje dos versículos 1 ao 6a e amanhã do versículo 6b até o versículo 10 desse capítulo 2. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente por mais uma semana na tua presença. Esteja conosco. A palavra de Jonas, que é uma palavra viva, que é uma palavra também eficaz, que é uma palavra também útil, juntamente com toda a tua palavra, que nós possamos mais uma vez entendê-la e aplicarmos em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui por esse meio tão maravilhoso que o Senhor nos propôs, de fácil acesso num país livre para pregar o teu evangelho. Esteja conosco, abençoa o início da nossa semana, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Finalmente chegamos no capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos, a partir do versículo 1, diz assim o capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram em cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Deus, meu Deus. Irmãos, o livro de Jonas é um registro sobre a pregação desse profeta na cidade de Nínive, o povo que não era o seu povo aqui oficial, e um profeta que não queria pregar para esse povo. A gente viu no capítulo anterior o quanto Jonas era teimoso e relutante, e um dos poucos aqui a perceber, a cair em si da sua desobediência, e aí de fato tomar a atitude de se jogar e aí ser salvo pelo peixe. E é interessante porque o que é o capítulo 2 do livro de Jonas? O capítulo 2 é uma oração do profeta em formato de poesia aqui. As orações, né? Nós temos diversas orações no formato de poesia. Isso era algo normal para os judeus. Nós temos nos salmos vários salmos que são em formato de poesia e são oração. Salmo 18, 21, 30, 34, 40, 108, 118. Todos esses têm esse formato, o mesmo formato do capítulo 2. E qual a importância desse capítulo para o livro como um todo? Nós temos aqui o arrependimento de Jonas. Nós temos aqui que Deus mostra a oração de quem realmente conhece a Deus e tem as motivações de um servo de Deus. Então, nós temos muito isso no capítulo 2. E nós temos também a evidência da misericórdia de Deus para com Jonas. Tudo apenas nesses 10 versículos, nesse capítulo. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, né? Nós temos o título aqui. É como se... o que é isso? É a oração de Jonas. Versículo 1 é o título. E é interessante porque ele não pede para ser livrado do ventre do peixe, né? Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. Ele dentro do ventre do peixe. Então ele sabe que o ventre do peixe aqui é um livramento e não a punição, porque nós vamos ver nessa oração o que ele achava punição, mas aqui ele já percebe que o ventre do peixe é a salvação para ele. Veja o paralelismo que nós temos no versículo 2, tá? Diz assim: e disse:
Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Um paralelo. Outro paralelo. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Isso é muito comum dentro da oração hebraica. E ele vai dizer aqui, é interessante que esse ventre, ele é traduzido como Sheol. Do Sheol do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Ou seja, do mundo dos mortos, praticamente, eu gritei e ouviste a minha voz. Ou seja, mostra que Jonas, quando estava no abismo do mar, ele acreditava que já estava morto, que ali era o fim dele. E é interessante a comparação que muitas pessoas fazem dessa situação, não é, com Cristo. O próprio Cristo, ele faz essa analogia. Ele diz, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ou seja, fazendo alusão à sua morte e ressurreição. Então, os dois, né, é interessante porque em algum momento da história, tanto Jesus como Jonas, eles foram dados como mortos e eles saíram do convívio da terra, digamos assim, por 3 dias. Jonas, ele não morreu, mas ele já se considerava morto aqui. Todos que presenciaram aquela situação, ele não morreu, mas com certeza ele chegou perto dessa situação. E aqui Jonas, na sua oração, ele dentro da barriga do peixe, ele está orando e ele está fazendo um flashback do que ele sofreu no mar, antes de ser engolido pelo peixe. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas, ele cai no mar e ele começa a afundar. E ele atribui a Deus tudo o que acontece. Olha, as tuas ondas me cercaram, as tuas vagas me cercaram. Ele sabe que Deus é o Deus do mar, que Deus é o Deus de tudo e que Deus manda tudo. Ele crê na providência de Deus, até as ondas, quem providencia é Deus. Porque o crente ele não crê em azar. O crente ele não crê em horóscopo. Ele só crê na soberania e na providência de Deus. Tudo que vem para o nosso bem ou para nos testar, para nos provar, também vem de Deus. Versículo 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha que Jonas chega até o fundo desse mar. Ele sente as algas, ele está nas profundezas aqui. As algas estão em volta da cabeça dele. Olha como a retratação, a gente pensa que Jonas ele estava só ali se afogando, né? E na superfície. Não, ele afunda. E quando ele afunda, e quando ele sente as algas, tudo está escuro, ele não consegue enxergar nada. Ele estava afundando literalmente. E o peixe o salva. O que é o peixe? Ele sabe o que é o peixe. É a providência de Deus. Ele está na barriga do peixe vivo. Aquilo ali era tudo para ele naquele momento de angústia. Através dessa oração, a gente consegue contemplar esses minutos de Jonas no mar. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. É interessante porque desde aquela época do Antigo Testamento se tinha a crença de que o inferno era debaixo da terra. A gente sabe que o inferno não é debaixo da terra, hoje a gente sabe, mas se tinha essa ideia de que as profundezas do inferno, como se o centro da terra estivesse o inferno. E é interessante que Jonas ele usa essa figura de linguagem. Eu estava na porta das profundezas do inferno, praticamente aqui, na porta, né, dos ferrolhos aqui se correram. Eu estava quase sucumbindo, quase morrendo. E é interessante que tudo muda no versículo 6, que nós não vamos ver hoje. Nós vamos ver amanhã. Que ele usa um contudo aqui. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Então agora ele vai retratar o livramento do Senhor. O que é que podemos aprender aqui, irmãos, nesses 6 versículos? 5 versículos e meio, na verdade. Olha a angústia do profeta. Olha como ele era um crente fidedigno. Olha como ele era um crente arrependido. Porque olha a angústia dele. Ele diz assim,
Versículo 4, eu estou lançado diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Perto da morte, a maior angústia dele é que ele ia ficar longe da igreja. Essa é a angústia dele. O que é que ele pensa? Ele pensa nas coisas de Deus que ele vai parar de desfrutar, que ele desfrutava na terra. Irmãos, o que lhe faz triste quando você sabe o que vai deixar aqui na terra? É claro que é muito melhor o que você vai receber na glória. O que você tem saudade aqui na terra é o que você está apegado. Jonas, ele só pensou na igreja. Ele só pensou no templo. Eu não vou mais ver o santo templo. Era isso que ele era focado aqui na terra. Por isso que a gente fala que Jonas era um salvo. Ele se arrependeu de fato. Porque ele sentia falta, até aqui na terra, das coisas de Deus. Isso era o que deixava ele triste perto da morte. Temos que pensar nisso. No que somos apegados. Quem não pensou na morte esse ano, que atire a primeira pedra. Diante de uma doença, da pandemia, a gente pensa na nossa morte e na morte dos nossos familiares. Será que isso vai acontecer? O que é que a gente vai ter saudade? O que a gente é apegado? A gente é apegado às coisas de Deus ou às coisas desse mundo? Que nós possamos aprender mais uma vez com a palavra do Senhor. Essa é a pergunta que eu faço para você. E é claro que a gente vai ser suprido com a presença de Deus na glória. Por causa da sua obra, por causa da cruz do Calvário, por causa da sua infinita misericórdia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Esteja conosco, nos abençoa no decorrer dessa semana, nos dá uma boa noite e que amanhã nós possamos voltar para meditar aqui nesse livro cheio de amor, de teologia e da tua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Até amanhã, meus irmãos, com muito mais da palavra de Deus. A semana está só começando, graças a Deus.